Muito bom dia a todos. Que a paz seja mais uma vez conosco. O lar na renovação da humanidade. Será que realmente é trabalhando no lar que a gente vai mudar o planeta? Né? Eis uma questão para a gente debater hoje. Nosso irmão Altair vai abordar o tema. A gente tem a graça de tê-lo aqui junto a nós e agradecer a presença de todos aqui, né? Domingo bonito desse. Agradecer a presença de todos, agradecer ao irmão Miramês dessa oportunidade que nós estamos tendo. Agradecer a Jesus de ter deixado esse compêndio de ensinamentos para que a gente possa desfrutar dessas benesses todas, né? Então, vamos rogar a Jesus a proteção, aos nossos anjos guardiões, para que a gente possa, confiante na palavra do Cristo, seguir adiante. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja teu santo e amado nome. Venha a nós ao teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como nos céus. O pão do corpo e do Espírito nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, na medida que perdoarmos aqueles que nos ofendem. Não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todos os males. Pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre, que assim seja. Gostaria de perguntar se tem alguém aqui pela primeira vez na casa, ou pela primeira vez na doutrina. Seja bem-vindo, meu. E o conselho nosso é o seguinte: não saia com dúvidas. Se tiver dúvidas, pergunte. Se não conseguir perguntar na hora que o Padre Santo estiver falando, pergunte no final, mas não saia com dúvidas. Tá? Não entendeu alguma coisa, tenha bondade. A palavra do nosso irmão. Obrigado. Bom dia a todos. Vamos rogar a Jesus, a espiritualidade amiga, irmão Miramês, mentor dessa casa de amor e de luz, que possa nos amparar, nos conduzir, para que a gente possa fazer a reflexão do dia sobre esse tema que vem dando sequência, né? O livro Um Desafio Chamado Família, do Gelmar Zanelli Margarete, que traz como enunciado o lar na renovação da humanidade. Só esse título, gente, dá para a gente pensar muito, né? O lar na renovação da humanidade. Nós, historicamente, se a gente estudar os nossos antepassados, a gente está sempre à espera de um Salvador, de uma ação que vai mudar todo o contexto e vai levar a sociedade para onde a gente deseja. Porque desejar, querer, nós já conseguimos. Muitas das vezes a gente tem dificuldade de colocar em prática. É nesses momentos que a gente tem as dificuldades. E a sociedade, nós já percebemos, ela é um reflexo de nossos lares. Nesse estudo nós temos diversas passagens aqui, de Emmanuel, de Ney Lúcio, trazendo as colaborações nesse sentido. Nós vamos ter que aprender a ressignificar os nossos desejos, as nossas vontades, os nossos anseios, para que isso possa refletir na sociedade dentro dessa proposta. E o que seria esse ressignificar? Eu fazendo o estudo, eu achei muito interessante que se você, eu nem sei o preço, eu vou repetir, dizem que a bolsa da Chanel é muito cara, né? Se você pegar uma bolsa da Chanel e pôr na frente de um cavalo ou de uma égua, não vai ter valor nenhum para ela. Mas se você pegar um balde de milho e pôr na frente de um cavalo, para ele tem um significado diferente. Porque o milho para ele significa algo, a bolsa não. Se você trazer para o nosso campo, se você colocar um balde de milho na frente da sua esposa, está arriscado de se apanhar, né?
mas se você colocar uma bolsa da Chanel também. Para que esse raciocínio? Qual o significado do meu lar? Se ele vai ser o trabalho de renovação da humanidade, qual o significado que eu estou dando para o meu lar? Quais as referências que eu trago dentro do meu lar? Eu consigo trazer a vivência do Evangelho dentro daquilo que eu já tenho condições para dentro do meu lar? Eu já consigo colocar a base da respeitabilidade, da cooperação dentro do meu lar? Quando a gente parte para essa reflexão, nós vamos começar a perceber que nós, através das nossas deficiências, nós transformamos nossos lares, num centro de competição. Nós entramos no que o meio nos oferece. Nós já estudamos isso aqui. Nós somos uma sociedade preparada para o indivíduo, e aí o individualismo pesa, porque dentro do individualismo eu entro com o meu orgulho, que é aquele sentimento que eu olho o outro sempre achando que eu sou melhor do que ele. E aí eu parto para o meu egoísmo, que é colocar em prática os meus desejos a partir dessa ótica que eu tenho, que o outro é inferior a mim. Se eu tenho essa ótica, eu acho que ele está à minha disposição. Fazendo esse movimento, eu começo a achar que naquele lar que eu estou inserido, por misericórdia divina, todos ali estão à minha disposição, para fazer as minhas vontades. E me sinto o salvador daquele ambiente, porque eu me sinto o dono da razão. Mas quando eu venho para o texto evangélico, eu descubro uma coisa muito importante: que todos que estão ali, além de não serem inferiores a mim, estão ali por mim, para que eu possa crescer, para que eu possa desenvolver valores dentro do meu lar que vão impactar dentro da sociedade. Porque a sociedade é um conjunto de lares. Kardec já disse lá atrás, quando ele foi abordado sobre o egoísmo, o individualismo, que em permanecendo essa ideia do individualismo, nós partiríamos para o caos social. E é o que nós vivenciamos hoje. O egoísmo que reflete dentro da sociedade está dentro dos lares. Vamos tentar fazer uma reflexão. Eu chego em casa no final do mês e vejo meu pai chegar com uma compra. Hoje nem é até o final do mês, né? Quando o pessoal compra o mês inteiro, mas enfim, ele chega com sustento. E 99% das pessoas que você perguntar, você vai ter essa resposta: não, mas isso é obrigação do pai. Eu vejo a mãe se desdobrando em atendimento aos filhos, ao marido, ao lar, e o sentimento que se tem: ah não, mas isso é obrigação dela, ela é mãe. A gente sempre se exclui nesses momentos. E aí entra a questão da cooperação. Como que eu me porto dentro desse lar, nesse contexto da cooperação? O texto já nos traz aqui na abertura que não existe milagre. Nós não vamos ter um Salvador. Teremos sim que trabalhar esses valores. Isso é responsabilidade nossa. É muito comum hoje a gente ver em meio sociedade, meio amigos, em conversas, né? Ah não, minha casa é muito complicada, minha mulher é complicada, meu filho é complicado. E aí você sai do contexto familiar: nossa, você não sabe como que é meu chefe, meu colega de trabalho, e as coisas vão replicando. As coisas vão aumentando. Todo o ambiente que eu estou tem alguém complicado e tem alguém desajustado, menos eu. Eu estou fora desse contexto. Foi feita uma pesquisa e chegaram para as pessoas e perguntaram: o Brasil tem egoísmo? A maioria da resposta sim.
perguntava para a pessoa: você se sente egoísta? Não. No Brasil tem racismo? Tem. Você é racista? Não. E assim foi a pergunta. Porque nós não nos enxergamos dentro do problema que nós vivenciamos. Nós achamos que somos parte de uma solução que ainda não somos. Porque para ser solução, nós vamos ter que trazer o amor para dentro da nossa vivência e para dentro da nossa ótica. E trazer o amor traz a responsabilidade das ações e dos compromissos com aqueles que estão primeiro dentro do nosso lar. O lar, para ser renovação, ele precisa ser ressignificado. Nós vamos ter que voltar àqueles conceitos básicos que pai e mãe são dois seres ali dentro que merecem o máximo e o absoluto respeito. Que só pelo fato deles terem nos dado a encarnação já paga todo o esforço que a gente possa vir a fazer por eles. Ficou com essa meia chata, né? Parece que os pais são donos da razão. Mas são, gente. Porque eles têm duas autoridades. A primeira é a social, que é através de nossas leis. E a segunda é a divina. Eles estão amparados pela lei divina, eles estão amparados pela uma equipe espiritual que favorece o nosso lar. Não adianta eu falar em um lar em renovação, um lar que vai trazer equilíbrio, que vai trazer felicidade, mas se eu não me atentar para alguns valores que os Cristo nos deixou. E aqui eu não vou entrar em política, como lar e sociedade aqui estão muito ligados, para dar exemplo, esse momento que nós estamos vivendo no mundo, no nosso orbe, você tem dificuldades em todos os campos. Aqui nós temos uma crise moral política muito acentuada, gelo em alguns lugares, né, enchentes em outras, as mazelas estão espalhadas. A necessidade é a mesma. O Pai não está punindo ninguém. Nós somos filhos de um Deus justo e soberanamente bom. Então não é punição, é oportunidade para que a gente acorde. É oportunidade para que a gente não tem como vir qualquer outra situação fora e resolver o problema para a gente. Jesus já veio e nos deu a receita que é ser o Evangelho. É só nós vivenciarmos e com prática simples. Não precisa de muita coisa para ressignificar o mar. Precisa ter hábitos saudáveis. E o que seriam esses hábitos saudáveis, moralmente falando? O que Emmanuel deixou para o Chico quando ele começou a tarefa dele: disciplina. Os nossos filhos voltarem a ter disciplina. E nós, como os educadores que somos, enquanto pais, avós, tios, sermos também disciplinados. Porque nós sabemos que o filho aprende mais, não é com o que você fala, mas é com o que você faz. Trazer essa base evangélica para dentro do lar que nunca deveria ter saído, essa é a nossa maior função. A evolução chegou. Nós temos a tecnologia à nossa disposição. O desafio é ajustar isso. Que os nossos filhos tenham acesso, mas que filtrem aquilo que ele está recebendo, porque ele não tem capacidade para devenir. Vou dar outro exemplo. Se você chega com uma criança de 3 para 4 anos, 4 para 5, uma criança, na frente de um self-service e pergunta para ela assim: filhinho, o que você quer comer? Você acha que ela tem capacidade de fazer uma escolha equilibrada dentro daquilo que ela precisa de uma alimentação nutritiva? Não vai. Ela não vai conseguir. Ela vai para aquilo que desperta mais, que é o significado. E o que é o significado? É esse exemplo que eu dando aqui para a criança. Batata frita, ela adora. Ela vai encher um prato de batata frita, é o que ela quer.
Mas isso não é só suficiente para ela. Os pais não têm que acompanhar. Você não vai ter que ir lá fazer uma alimentação, olha, você vai ter isso que você quer, mas você tem que comer isso aqui também, e não vai conseguindo. Eu acho uma das terapias mais bonitas, quando a criança está nessa parte da infância, e tem aqueles pratinhos coloridos, que tem uma carinha, a criança vai comendo e aparece. É lúdico, é gostoso. No campo moral é a mesma coisa. Nós pais temos que começar a selecionar aquilo que chega para os nossos filhos, para a gente conseguir ter um lar mais equilibrado. Hoje, na hora que eu adentrei a casa aqui, eu esqueci uma chave no carro e fui lá pegar. Vi uma cena muito triste. Um jovem sendo abordado por alguns militares aqui na frente, e o militar fez uma pergunta para ele: qual a sua data de nascimento? Ele: não sei. O nome do seu pai? Não sei. E aquilo me tocou, porque é o seguinte, olha que ponto, e aí eu estou dando um exemplo, eu não estou fazendo um julgamento do jovem. Olha que ponto que o desvio chega. É óbvio que ele sabia. É claro, data do seu nascimento, gente, muito difícil. Mas a necessidade dele nesse momento, o desvio. Mas aí a gente pode pensar assim: ah, não, mas é ele que está lá. Não. Não adianta meu filho ser educado, não adianta meu filho ser feliz, se o do meu vizinho não é. Nós temos que começar a pensarmos na nossa vida em sociedade. Aqui, nessa casa de amor, fraternidade espírita, irmão vietnamita, fraternidade. Eu tenho que começar a pensar em tudo. Eu tenho que ter a minha conduta individual equilibrada, mas eu tenho que pensar no todo. Eu tenho que me sensibilizar com uma situação dessa, não na visão óbvia de dizer que ali eu estou vendo só o resultado, eu estou vendo o efeito. A causa eu desconheço. A causa a gente não sabe. E isso é tão importante, gente, para o nosso lar, que uma pequena ação pode tirar o espírito daquilo que estava programado para ele nessa reencarnação e levar ele para um caminho que depois, para voltar, é muito difícil. A espiritualidade amiga, os nossos psicoterapeutas dizem que nós temos que respeitar a infância dos nossos filhos. Vamos pensar em sociedade. O que nós encontramos nas lojas hoje de comércio para os nossos filhos? Para as meninas, sainha justa, shortinho pequeno, blusinhas, né? Mal começa a definir o corpo da criança, ela está sendo exposta a um campo vibracional que ela não está preparada para lidar com ele. A exemplo que eu trouxe aqui de um self-service. Mas como que é isso, Altair? Minha criança não tem maldade. Isso é um exemplo da menina. Mas não é a maldade da cabeça dela, é a maldade de quem está vendo. Porque nós, enquanto espíritos imortais, nós vivenciamos por campos vibracionais, que nós somos expostos a todo momento. Os valores morais do Evangelho vão nos equilibrar dentro disso. Quanto mais instrução, quanto mais aprimoramento, quanto mais conhecimento, mais eu me blindo dessas dificuldades. Mas se eu não tiver, eu fico exposto. Essa criança que está lá com o shortinho curtinho, com a blusinha, mostrando o corpo, é bonitinha, é da moda, é da época. Ela vai ser exposta a um bombardeio psíquico que nós não sabemos o comprometimento que ela teve em encarnações passadas, porque aquela criança já vivenciou. Então vamos ilustrar aqui. Vamos colocar que essa criança tenha tido na última encarnação um processo muito dificultoso na área da sexualidade. Aí no processo reencarnatório dela, na primeira infância, você coloca ela na vitrine. Você expõe ela a esse tipo de vibração. É um risco muito grande. Virando para o lado dos meninos, para não falar que nós só falamos das meninas, né? Ainda tem irmãos nossos que acham que o filho tem que ser homem no contexto da palavra do mundo. Tem que ser o bom, tem que brigar, não pode levar desaforo, mas esquece de ensinar o filho que ele tem que amar.
E amar é renunciar. E às vezes até ser passado por povo. Que me importa o mundo? Não foi assim Jesus? Que importa o mundo? Segue-me. Segue-me tu. Ensinar para os nossos filhos para eles saírem dessa competição. Que ele não tem que ser o mais forte fisicamente, o mais bonito, o mais belo, o que vai ter o melhor emprego, o que vai ser o médico, o advogado ou o engenheiro. Ele tem que ser um homem de bem. E aí nós temos isso até dentro do Evangelho. No capítulo 6 de Perfeitos, está lá o homem de bem, que são as características do homem de bem. Gente, nós vamos estar blindando os nossos filhos com o que há de melhor. Não tem na literatura humana nada que possa dar para eles uma couraça maior do que esses ensinamentos. Partindo disso, nós começamos a equilibrar o nosso lar. Porque eu trago o Evangelho no culto no lar. Eu trago uma conversação sadia. Os meus exemplos se tornam mais equilibrados e se ele aprende mais com os exemplos. E aí eu começo a fazer parte de uma sociedade mais equilibrada, porque reflete. Isso reflete na sociedade de tal forma que tem pessoas que a gente tem prazer quando ela chega próxima da gente, não tem? É gostoso. Tem pessoas que chegam, a gente fala, nossa, essa pessoa tem uma energia maravilhosa. Ela tem porque ela trabalhou para aquela energia. É se alimentar. Do jeito que nós alimentamos para o corpo, a gente tem a capacidade de alimentar o nosso espírito e alimentar o ambiente psíquico do nosso lar. Agora, gente, um ponto muito interessante, não é da noite para o dia, não é numa encarnação. Às vezes nós vamos ficar 3, 4, 5 encarnações trabalhando, mas precisamos iniciar. Precisamos dar o primeiro passo. Hoje, nas nossas conversações, como eu trouxe aqui para o texto, você encontra crítica de tudo quanto é jeito. É um presidente, é o outro, é o do Senado, é o da Câmara, é o... Mas vamos começar a nos enxergar dentro desse contexto, sem querer mudar o outro e acusar o outro. O outro, ele é o que ele é pelos valores que ele adquiriu. A única maneira de eu trazer o equilíbrio é trazendo luz para o problema. E nesse contexto, como eu disse aqui, nós somos regidos por uma inteligência suprema. Vocês acreditam que Jesus perdeu o controle do Brasil? Que a espiritualidade de Deus perdeu o controle? Óbvio que não. Mas nós temos que passar pela experiência. Nós temos que passar pela experiência da dor para a gente entender o processo do crescimento. Tudo é um processo. Tudo na nossa vida é um processo. Eu estava lembrando com o nosso irmão hoje aqui na recepção, a gente comentando sobre a fraternidade, de quando passou o salão aqui para baixo. Eu falei, olha que interessante. Isso começou numa conversa. Há anos atrás, tem um irmão nosso aqui muito querido, Cadinho. Ele é da área da segurança de trabalho, e na época ele me fez uma observação, que eu também atuo nessa área relacionada a imóveis. E daí começou o trabalho de conversação, de preparação. Foram 14 reuniões. Aí depois foram agrupando, sou Diogo, o Carlos, chegou o Paulo, que é o engenheiro que ficou responsável na parte física, todos os cooperadores da casa, imbuídos no mesmo sentido. Passou, aconteceu. Quem chegou aqui, logo começou a verdade, que isolou, que visse isso aqui, dava desespero, parecia um caos realmente. Mas passou. Hoje nós estamos desfrutando de a colaboração dos dois planos da vida, e que passou com harmonia. Foi trabalhoso, foi dificultoso, teve embate, teve crescimento. É necessário, faz parte. Assim é no nosso lar. Quando você vai fazer uma reforma, não precisa reforma, vamos falar limpeza, né? Chega numa casa numa sexta-feira, que é dia que o pessoal gosta mais de limpar, chega sem avisar, 10 horas da manhã, dá vontade de você correr. Tira tudo do lugar, põe tudo para o meio, é aquela bagunça.
mas de tarde volta tudo para o seu lugar, cada coisa no seu cantinho. Assim somos nós. Vamos imaginar que somos esses móveis. Jesus, Deus sabe onde está cada coisa, como uma dona de casa sabe onde tem tudo dentro da casa dela, aonde cada um está, o que está fazendo, o que está trabalhando. Jesus, eu sei que tu me sondas, e sonda meu íntimo, isso é fato. Tem até um expositor, o Sandro Minge, que diz umas reflexões desesperançosas dele, ele se achando, que a gente tem esses momentos de alegria, de tristeza, de esperança, de vez em quando bate, e é natural. E ele, aí depois de muito conflito, ele foi pedir uma pizza. Aí entrou no Google lá, saiu lá o endereço dele e tal, e na hora ele falou: opa, peraí, se o Google sabe onde eu estou, quem eu sou, tem todos os meus dados, imagina Deus. Nós não estamos desamparados, nós só precisamos fazer aquilo que nos cabe e colocar em prática. Esse é um processo. A exemplo que eu dei aqui da casa, do que foi feito, no nosso campo pessoal, quando a gente é apontado de alguma deficiência, a primeira reação da gente é negar. A gente gasta muito tempo, muita energia negando. Depois nós passamos para o campo da justificativa. Você começa a justificar, para somente depois você aceitar. A partir da aceitação é que você começa a gastar energia para mudar o quadro. Olha o tempo que a gente perde com o que não é necessário. Pois não? Então, tá aí em casa também com os filhos, às vezes os pais têm a mania de achar que sabem tudo, mas muitas vezes os filhos vieram nos ensinar também. Então é importante a gente observar e ouvir, assim como aqui na reforma foram trocadas ideias, adaptado, compreendido, em casa eu também entendo isso necessário, porque na verdade alguns filhos vêm até com a evolução superior dos pais, e para ensinar, para contribuir naquele lado. Perfeito. Não é? Essa colocação que ela trouxe é muito interessante, gente. E aí eu vou trabalhar ela em 2 quadros, se você me permitir. Realmente os nossos filhos são espíritos já que andaram. Está todo mundo hoje preocupado em o que nós vamos deixar para os nossos filhos. Eu vi um estudo outro dia dizendo o seguinte: os nossos filhos são aqueles espíritos que contribuíram para que chegassem a esse ponto e estão reencarnando para passar pelo processo e ter o valor até para a mudança. Dentro do contexto que ela trouxe é o seguinte: ouvir os filhos. Só que aí nós temos que ter um cuidado, que é uma linha muito tênue. Muito tênue. Eu tenho que ouvir meu filho. Mas eu não posso esquecer que eu sou pai e mãe dele. Que eu não sou amiguinho dele. Se a gente pegar as criações passadas, nós vamos lembrar que os nossos pais, eles não perguntavam para a gente: você me ama? Não perguntava. Eles não abriam mão do respeito. Passava o tempo, eles conseguiam os dois, o respeito e o amor, porque nós entendíamos que eles eram a baliza para as nossas dificuldades. Hoje isso que ela trouxe é um problema muito sério dentro da nossa vivência atual. Os pais, e aí gente, o que eu falar aqui não é crítica, é só para a gente, e eu estou só trazendo aquilo que foi estudado. Os pais, por uma infantilidade, por uma baixa autoestima, criam uma disputa de amor dentro do entendimento dele. Filhinho, você me ama? Tem pessoas que o filho responde não, vira um trauma. A criança responde não sem saber até o que está falando, mas para quem está recebendo aquele não, tem um peso muito grande. Você sair do seu universo, que você criou, que você se preparou. Olhe pelos filhos que te confiei, em teus braços buscarão o meu convívio. São aqueles dos quais te falei, quando à noite em sonhos me buscaram. Isso é uma música, no contexto espírita, que retrata isso. Deus nos confiou. Nós temos autoridade divina. Estamos preparados para isso, mas temos que buscar novos recursos. Não adianta eu tentar falar com a minha neta
com a mesma maneira que meu pai me falou, meu avô falava comigo há 30 anos atrás, que não vai funcionar. A capacidade perceptiva deles é muito grande. Mas tem um lugar que eu posso ajustar esse equilíbrio. Evangelização. Nós temos uma literatura que eu aconselho a todos, chama Digna Estrela, da Sheila. É um livro gostoso, maravilhoso, e ele retrata exatamente o que acontece dentro de uma aula de evangelização, por exemplo. A família que é atendida espiritualmente, uma criança que é espiritualmente recebe uma cirurgia, e assim vai no decorrer. Porque o Evangelho nos libera, mas de uma maneira sadia. Rosando Klinger, por outro lado, ele nos diz o seguinte: não tem como você criar um filho sem traumatizá-lo. Ele é um psicoterapeuta, tem um trabalho fantástico. Porque vai ter momento que você vai ter que falar com ele não. Porque ele não vai ter capacidade de entender, e não adianta você querer para o mundo dele que vai dar errado, e se você trouxer para o seu mundo também vai dar errado. É a observação que ela trouxe. Observa. Seria mais ou menos o seguinte, gente: se a criança está chorando, está nervosa, está gritando, adianta você conversar com ela? Ou tentar dar um conselho? Você vai ter que esperar ela acalmar, acerenar, você vai ter que trazer ela para o campo de equilíbrio para depois você falar para que ela possa entender. Porque senão é tempo perdido. Né? Se você também partir para agressão verbal, ou às vezes até mesmo física com a criança, você só vai piorar, porque você vai pôr dificuldade aonde existe uma dificuldade. E a criança vai nos testando. Ela vai nos testando, ela vai nos confrontando. Né? Ontem nós tivemos um episódio familiar com a netinha de 2 anos, foi muito interessante. Ela bateu na irmã com a boneca. A irmã chorou, ela estava com a bola. A avó falou: não, agora você tem que ir lá pedir desculpa para sua irmã. Ela resistiu, a mãe falou: ah, põe ela sentada aqui. Ela chorou, ela fez birra, mas ficou sentada. Pegou uma almofadinha, jogou de protesto. A mãe falou: jogou a almofada, vai ficar mais tempo. Ela teve uma resistência para analisar. O grande problema nosso é que a gente acha que as crianças não percebem as coisas. O corpo é pequeno, o espírito já é vivido. O corpo só não dá ao espírito ainda condições para ele exercer tudo aquilo, todo aquele potencial que ele tem. E isso nos é dado por misericórdia divina. Porque é na primeira infância que nós estamos mais abertos e suscetíveis para as mudanças. Ficou legal aí? Gente, isso, na lição aqui para a gente, Ney Lúcio traz o seguinte: o lar é um curso ligeiro para a fraternidade que desfrutaremos na vida eterna. Sofrimentos e conflitos naturais em seus círculos são lições. Então, o lar é um curso ligeiro da fraternidade. O que é um curso ligeiro? Se você se pensar como espírito imortal que nós somos, a nossa encarnação passa muito rápido. Aqui tem gente mais avançada, é gostoso de fazer esse exercício, né? Pensa da hora que você nasceu até agora. Passou e você nem viu. Você passou por alegria, tristezas, dores, falta de dinheiro, sobra de dinheiro, escassez no lar. Você vivenciou um monte de situações, algumas te impactaram, outras não. As que nos impactaram são aquelas que nos trazem emocionalmente muita alegria ou muita tristeza. Né? Para dar um exemplo, se eu perguntar para vocês aqui, se eu perguntar para o senhor Diogo aqui: senhor Diogo, o que o senhor comeu 15 dias atrás no almoço? Não vai lembrar. Não vai lembrar. Senhor Diogo, onde o senhor estava onde seu primeiro filho nasceu? Ele vai lembrar. A gente lembra a hora, o dia, a roupa que você está vestindo, porque aquilo nos impactou. E aquilo a nossa memória grava. Então a gente só guarda aquilo que nos traz grandes impactos. Para o bem, que é essas lembranças gostosas, mas para o ódio também. No ódio, às vezes a pessoa te dá uma resposta por uma infelicidade dela, por um momento de desequilíbrio, e a gente grava aquilo que a gente não esquece.
Não esquece, pode ser na infância, você carrega aquilo e se bobear vira um problema sério na sua encarnação. Porque partindo daquele sentimento você desenvolve várias complicações, os desdobramentos aí podem ser terríveis. E isso tem um impacto muito grande. Por isso que a nossa irmã trouxe ali, muito cuidado ao conversar com os filhos. Né? Tem alguns segmentos religiosos que dizem o seguinte: a palavra tem poder, tem mesmo, de construir e destruir. A gente tem que prestar muita atenção naquilo que a gente fala. Dentro do que você fala, você pode preparar o seu filho dentro de uma fortaleza ou num poço de fraqueza. Porque se ele estiver sugestionado àquela situação, e aí é que é o interessante, gente. Nós conhecemos o filho que a gente tem, a gente não conhece o espírito que encarnou naquele filho. O que é isso? Família, a gente vem caminhando de encarnações em encarnações, mas o nosso material reencarnatório do espírito a gente não conhece. A gente conhece o filho, a esposa, o marido, a partir dessa encarnação, a partir do que eu estou vendo. Eu vou conhecer meu filho, espiritualmente falando, a partir das reações dele. E aí o lar é fundamental realmente. Porque se ele não aprender a respeitar dentro do lar, ele não consegue respeitar na escola, na sociedade, no trabalho, e ele vai ter uma dificuldade tremenda. É o que a gente vê nos desajustes aí, sociais que a gente tem. Os filhos completamente perdidos, pedindo ajuda, pedindo socorro. Trabalhar, gente, pelo bem material, é obrigação nossa. Isso é dever nosso do dia a dia. Mas mais imperioso do que isso, é trabalhar pelos valores morais. E hoje nós cometemos esse erro, partindo desse modelo que a sociedade nos traz, dessa competitividade do individualismo. Eu tenho que ser o melhor em tudo. E nós pegamos isso. Nós precisamos de lixeiro, não precisamos? A sociedade precisa de faxineiro, precisa de enfermeiro, precisa de médico, precisa de advogado, precisa de motorista, de piloto. Nós temos uma diversidade de funções que precisam de profissionais. Mas vira para um pai e fala assim: seu filho pode ser um lixeiro? A primeira resposta que você vai receber dele é: Deus me livre. Quando eu tenho essa afirmação, é óbvio que eu não estou falando aqui que não é nesse contexto que você não tem que dar um estudo, que você não tem que preparar, mas você tem que estar atento para as vocações daquele espírito. Eu fazendo um estudo em Sabará, numa fraternidade de Sabará, teve uma senhora, entrou esse contexto, e essa senhora virou para mim, eu não esqueço, falou: Daí, você está falando uma coisa, mas é interessante, eu passei em 6 vestibulares, comecei a cursar os 6 e não consegui terminar nenhum. Sempre que eu estava fazendo, acontecia alguma coisa na família e meus recursos financeiros tinham que ser desviados para aquilo, para socorrer, e eu tive que trancar a matrícula. Depois do 6º eu falei: não vou tocar minha vida de outra forma. Não é para ser. Tem coisas que a natureza nos dá sinal. Tem portas que vão ser abertas para a gente, que é preferível que não sejam. E aí a gente precisa ter ótica para ver. Aqui Jesus disse, né? Quem tem olhos para ver, que veja; quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Observar. Nós projetamos nos nossos filhos nossos desejos, principalmente aqueles que a gente não conseguiu conquistar, profissionalmente, principalmente. Eu entendo como princípio que meu filho, para ter uma vida bem sucedida, ele tem que ter um ótimo emprego, uma conta bancária bacana e não ter problema. Tirei ele do processo reencarnatório dele, porque ele não veio aqui só para isso. Ele pode ter tudo isso, tem que trabalhar para tudo isso, mas ele tem que ter um foco um pouco maior dentro do amor. Eu tenho que observar se ele está trabalhando bem o egoísmo, o orgulho, se ele consegue enxergar o próximo, né?
Tem um termo que é usado hoje, é empreendedorismo, né? Perdão, a palavra é até... as pessoas são... Não, esse fulano é empreendedor. Aí você vai analisar o fulano, ele passa por cima de todo mundo. Ele enxerga ele enxerga a empresa dele. Tem uma palestra do Aluno Dutra que ele traz, quando ele tem a oportunidade de falar para os empresários, ele diz o seguinte: vocês estão preparando seus funcionários para a guerra. E qual a lógica da guerra e qual o resultado da guerra? É a morte. Daqui a pouco vocês estão mortos. Porque você entra com um campo de conflito que um vai passando por cima do outro, a minha empresa tem que dar mais resultado, independente do outro. Trazendo isso para dentro do contexto familiar. Se essa disputa vem para dentro do lar, um reino dividido entre si não pode ficar de pé. São palavras de Jesus. Porque se eu preparo meu filho para isso, dentro do lar ele vai ser o resultado do que eu preparei. Daqui a pouco ele está dividido. Ele está confrontando o pai, ele está confrontando a mãe, ele está confrontando irmãos. Ele vai querer só para ele. O lar vai ter que estar à disposição dele. E pasmem, tem lar hoje que é assim. Tem lar que a pessoa entra, o filho, o pai, ou a esposa, eles pensam no que vão falar para não incomodar o outro. Chega a esse absurdo. Porque a coisa vai crescendo. E tudo que desequilibra, você tem que ter um caminho para equilibrar. Ali entra a luz, né? É isso que a lição traz para a gente. Não adianta só a gente trabalhar perdão, trabalhar, como diz Emmanuel aqui, ele traz deixa eu só pegar aqui, desenvolvimento de tolerância, paciência, compreensão, entendimento, perdão, trabalho, bondade, gratidão, etc. Nós temos que vivenciar isso. Os nossos filhos, como nós temos que ter horário, disciplina com horário, disciplina ao alimentar, disciplina com lazer, disciplina com trabalho. Hoje se perde muito tempo com entretenimento. Nós somos preparados para isso. Nós somos preparados para isso. Quanto tempo você perde vendo programas que não vai trazer crescimento nenhum? Séries você tem uns montes. Mas para assistir uma palestra para você ver edificante. Independente do cunho religioso que você esteja inserido. Você não dá conta, uma hora fica pesado, você fala, nossa, que palestra que não acaba, né? Que estudo que não acaba. Eu vou fazer uma pequena leitura aqui, gente. Tem alguma pergunta? Essa aí eu separei, eu acho que a gente deveria refletir. Lar com o Evangelho. Esses últimos 15 minutos a gente vai tentar falar disso. Jesus ensina-nos que a paz do mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos. Isso está no meio lúcio Jesus no lar, lição 1. Faz-se mister transformarmos nossos lares em santuário de elevação, onde funciona como oficina, hospital, escola e templo de alma, curando-nos das chagas morais, cultivando o perdão e a renúncia, retificando nossas mazelas, desenvolvendo nossas virtudes, sendo lá o porto seguro que nos ampare todas as horas. Na escola do lar, estaremos educando cérebro, razão e coração, sentimento, habilitando-nos aos degraus mais altos de nossa caminhada evolutiva, alcançando voos e descortinando horizontes mais amplos espiritualmente. Para isso, o alicerce é o Evangelho, traduzidos nas lições e exemplos do Divino Mestre, educador de nossas almas. E somente com a orientação segura que a espiritualidade maior nos assegura, com o amparo do Espiritismo, através da casa espírita, o lar poderá ser recolocado nas funções que lhe competem. Finalizamos com André Luiz,
o santuário doméstico que encontrar criaturas amantes da oração e dos sentimentos elevados converte-se em campo sublime das mais belas florações e colheitas espirituais. Olha isso aqui. O santuário doméstico que encontrar criaturas amantes da oração e dos sentimentos elevados converte-se em campo sublime das mais belas florações e colheitas espirituais. Colheitas espirituais, gente, é o nosso objetivo maior. Tudo isso que nós falamos aqui de faculdade, de estudo, de educação, o campo material, ótimo, precisamos ter. Mas precisamos pensar nessa colheita espiritual. Isso é muito interessante porque pensem aí numa pessoa odienta, criminoso mais horrível que você conheça. O amor de Deus por ele e por você é o mesmo. E nós só vamos ser uma terra regenerada, um mundo feliz, após todos terem evoluído. Então aquele irmão que está naquela dificuldade, é responsabilidade nossa também. Devemos orar por ele, emitir pensamentos equilibrados. É aquilo que eu coloquei aqui, ser luz na escuridão. Não adianta eu fazer parte do desequilíbrio. Adianta eu chegar aqui hoje e falar, gente, o Brasil não tem jeito, vamos fechar, jogar a chave fora e ir para onde? Se o tema nos mostra que é no meu lar que eu tenho que começar a mudança, que eu tenho que começar a renovar, é por mim. É dentro da prática do Evangelho. É trabalhoso, é dificultoso, como diz nosso querido Marcelino, mas tem que ser feito. Mas feito com amor, feito com disciplina. Os nossos pais, como a nossa irmã trouxe para a gente na colaboração, aprenderem que o não é necessário. Você quer destruir seu filho? Faz todas as vontades dele. Você vai destruir seu filho. Você quer destruir um lar? Faz todas as vontades daqueles que estão ali, sem analisar, sem pensar. Viver com Jesus é colocar em prática. E, gente, isso é tão gostoso. A gente, quando levanta um tema dentro do lar, né, tem um ditado aí antigo que diz o seguinte: lar que falta pão, todo mundo grita e ninguém tem razão. Isso é quando instalou o desequilíbrio. Nós precisamos aprender a escutar mais. Em todos os sentidos. Observar. Mas não com a nossa ótica, que a nossa ótica é comprometida. Você quer ver uma questão interessante? Vamos pensar em Paulo na estrada de Damasco. Ele vê Jesus, fica cego e é encaminhado para Ananias. E Jesus aparece para Ananias e manda Ananias ir lá em Paulo. Qual que é a primeira reação de Ananias? Senhor, mas ele está perseguindo os seus discípulos. Ele está matando os cristãos. Ananias naquele momento via o criminoso. Jesus via o vaso escolhido. Olha a questão de ótica. A maneira de se enxergar a coisa. Se eu enxergar uma situação dentro do meu lar, com a ótica que eu tenho e com a pequenez que eu tenho moral, vai ficar complicado. Mas se eu trouxer aquela situação para dentro do Evangelho, muda de figura. Porque aí eu entro na lei do amor. Aí eu vou entender que meu irmão não é pirracento, que meu pai não é chato, que minha mãe não é severa. Eu vou entender que ali é uma oportunidade, né? Porque como ele diz aqui na lição, né? Não é um hospital, não é um templo de almas. Hospital, o que tem dentro do hospital, gente? Doente. O que nós temos dentro do lar? Aquelas pessoas que eu tenho mais dificuldade, para que eu possa ressignificar o meu sentimento por ela, né? Vamos dar um exemplo aqui. Vamos supor que eu tenha, não sou de yoga aqui, já que está próximo aqui, uma divergência nessa encarnação. E nós vamos degladiando. Chega no momento
Eu sou Diogo, venho com meu filho, ou eu como filho do sou Diogo. O que nós vamos ter que fazer com aquele ódio, com aquela disputa lá de trás? Dar um novo significado. E isso nós conseguimos. Porque partindo da misericórdia, do esquecimento do passado, eu tendo o sou Diogo como um filho, o que vai acontecer? Vou ter uma tolerância maior, eu vou ter perdão, vou ter benevolência, vou ter indulgência. Ressignificou. Então aquelas pessoas que eu tenho dificuldade, aquelas pessoas mais complicadas do lar, vamos tentar ressignificar, dar um novo significado para o nosso olhar. Vamos trazer para a luz bendita que a gente tem. Primeiro, ninguém faz o mal porque quer. Ninguém. A pessoa faz ou comete atos menos felizes por ignorância até do saber, pelo processo evolutivo. Às vezes ela está dando o que ela tem de melhor. Só que a minha expectativa vai muito além do que ela pode me oferecer. E aí o problema não está nela, está em mim. Porque a expectativa grande está comigo, não está com ela. Eu recebo um filho no processo reencarnatório. A minha expectativa é que ele cresça, tenha uma boa formatura, case e me dê netos. Aí ele desencarna com 10 anos. O processo reencarnatório dele é até 10 anos. E aí? Foi o processo reencarnatório dele que estava errado ou foi minhas expectativas com ele que estava errado? Viver um dia a cada dia. O dia por si só já traz as suas preocupações. A gente precisa voltar a esse olhar. Porque senão eu começo a criar expectativas que não estão na minha programação reencarnatória e eu vou para um campo de depressão, para um campo de inércia. Eu me venço, porque não tem nada lá fora que pode me derrotar. Somente eu mesmo. A minha maneira de ver, as minhas escolhas, as expectativas que eu coloco para a minha vida, né? Quantos irmãos nossos aí criam empresa, trabalham 24 horas por dia quase, e a hora que você vai sentar com as pessoas para conversar materialmente, mas espiritualmente vazias, precisando retomar com os netos aquilo que não tiveram com os filhos, a convivência, porque nem viram os filhos crescerem. Tamanha era a demanda de trabalho, porque o tempo passa rápido. Daí a pouco o filho está casando e ele nem percebeu. É ter equilíbrio, gente. Ter disciplina é ter equilíbrio para as coisas. Entender, né, e voltar um pouquinho do tema nesses últimos 5 minutos, que o nosso lar, que a sociedade, reflete o que é meu lar. Eu sei que vai ter pessoas que vai falar comigo que é Altair, mas eu faço evangelho lá. Eu sou espírita, eu faço campanha do Rio, eu faço a minha parte. Esse é o tipo dos traços do egoísmo, que é o egoísmo da justificativa, né? O outro errou e porque eu não erro, eu me sinto melhor do que o outro. O importante não é o que eu faço, o que eu falo. Nós aqui estamos fazendo um estudo à luz da doutrina espírita. Eu sou aqui só, estou trazendo aquilo que eu li, aquilo que eu escutei. Vai ser interessante para mim o dia que eu for a mensagem, que a minha conduta refletir a palestra que eu estou fazendo. Aí vai ser legal. Dentro do meu lar, não vai ser o meu lar não vai ser o que eu espero daqueles que estão ali dentro, dividindo comigo aquele espaço por misericórdia divina, perdão. Mas eu tenho que ser, dentro do meu lar, a expectativa que eu espero dos outros. E dessa forma, se eu quero paz, eu tenho que ser a paz. Se eu quero tolerância, eu tenho que ser a tolerância. Se eu quero perdão, eu tenho que ser o perdão. Eu tenho que entender que antes de ser meu filho, aquele ser que está dividindo comigo lá é filho do Pai, e ele tem um compromisso, e o compromisso dele é reencarnatório, passa diretamente pela minha responsabilidade, diretamente.
pela minha responsabilidade. Se eu souber dosar, ele vai ter menos impacto reencarnatório. Se eu não souber, eu posso até comprometer mais aquele processo e, consequentemente, a dificuldade vai chegar lá na frente e com muito mais peso. Entender que no meu lar, sendo até repetitivo, todos que estão ali, todas as dificuldades estabelecidas estão ali para me favorecer, por minha causa. É o que eu preciso para crescer. É meu laboratório, é meu hospital, é meu encontro de almas. É ali a grandiosidade do meu lar. Se eu conseguir perceber isso e vivenciar isso, eu vou ter um lar equilibrado. Gente, nós vivemos num processo hoje, em meio à sociedade, que passa até dentro do egoísmo, né? Que é muito interessante. Olha como é que os lares vão se afastando, como é que as coisas vão se perdendo nos mínimos detalhes. O número de suicídio de crianças hoje no mundo é assustador. É assustador. Tem até uma médica aqui de Belo Horizonte, ela tem um nome até engraçado, uma psiquiatra, ela dizendo, uma pediatra, ela dizendo que num estudo, ela foi nos Estados Unidos na década de 80, quando falaram de 80 para 90 em suicídio entre 10 e 14 anos, ela falou: esse povo está ficando louco. Não tinha nem criança nem consultório nessa época. Pois é. E ela dá esse relato, doutora Filó. E ela dá esse relato. E hoje ela fala que o seguinte: chegou a época, os consultórios, psiquiatras, terapeutas, os nossos irmãos psicólogos, com os consultórios lotados de jovens e crianças. E sabe por quê? Pelo distanciamento do Evangelho no lar, pelo distanciamento dos pais. E aqui não é por maldade não, viu gente? E não é crítica. É pelas necessidades que nos são impostas pelo meio e a gente vai acompanhando. Tudo vai ficando normal. Lembra do exemplo do menino e da criança que eu trouxe, da sainha e do menino seu? A gente vai copiando esses arquétipos, esses modelos, e vai deixando isso chegar a tal ponto que depois, para reverter, vai demorar muito tempo para a coisa se reequilibrar. Porque nós temos dificuldade, a partir do momento que a gente vira a nossa sintonia para um lado, para a gente fazer a curva é muito difícil. Então tem coisas, para esse minuto final, que a gente pode evitar. E ter o lar como renovação, vamos ressignificar nossos valores, as nossas oportunidades reencarnatórias, começando agradecendo a Deus a bênção da família, que está inserido dentro de uma família hoje, gente, minimamente equilibrada, já é um privilégio. Esse irmão que eu trouxe como exemplo, que eu vi aqui à porta, que cortou o coração, talvez não esteja tendo essa oportunidade que a gente tem. Então a nossa tarefa já está mais encaminhada. Vamos voltar a nossa mente para a luz do Evangelho, mas sem buscar culpa, sem buscar erro, sem buscar culpados, sem nos sentir culpados, apenas abrindo a porta para novos esclarecimentos. Porque à medida que os ensinamentos vão chegando, que a oportunidade vai aparecendo, nós vamos mudando os nossos valores e as coisas vão ficando mais fáceis. É o que a gente tinha para hoje. A gente agradece a espiritualidade amiga, a todos vocês pela colaboração, pela compreensão, por estarem aqui reunidos, porque podem ter certeza, parece que não, vocês não vieram aqui só para buscar, vocês vieram aqui para fazerem parte do grande lar que é a casa de Miramês.
do grande lar, que é essa sociedade que nós estamos em volta aqui. Porque enquanto aqui reunidos, estudando, vários irmãos nossos passam, são auxiliados, os nossos familiares auxiliados, e é isso que a gente começa a mudar para um equilíbrio maior de nossos lares. Muita paz e muita luz a todos. Muito bem, muito bem, muito bem. Um desafio chamado família realmente é um estudo que a gente começa ao nascer, né? Aliás, eu minto, a gente começa antes do nascer. Antes do nascer. A espiritualidade já nos afirma que quando vai um espírito chegar na nossa família, antes de imaginar a concepção, ele já está rondando, ele já está participando, ele já está se energizando com as vibrações da casa. Então ali ele já está aprendendo com quem que ele vai ficar, por que que ele vai ficar, qual que é a razão que ele vai pisar naquele cantinho, por que que ele vai ter um pai daquele jeito, por que que ele vai ter uma mãe daquele jeito, por que que ele vai ter irmãos daquele jeito, não é assim? Já vem de muito tempo. Então não é só na hora de nascer. A inteligência universal, ela é imensa. Ela ultrapassa tudo que a gente possa imaginar. Então foi muito bendito as palavras do nosso irmão. E é um estudo que a gente ainda vai fazer por muito tempo. Vamos aproveitar essas palavras, vamos revisar esses estudos, inclusive nesse convite de revisamento, eu rogo contigo, continuo o convite aqui para rogar a todos que revejam os vídeos, que revejam as palestras da nossa casa, primeiro para tirar alguma dúvida que ficou, alguma, né? Se não tiver aquela paciência, né, do livro está muito longe, o Google já pode pular a velocidade 1,5, 2, aí a professor começa a falar aqui, mas é assim, né? Às vezes a paciência está muito, a ansiedade está muito, ele joga para o 2, joga para o 1,5, né? Então, e outra, clicar no coraçãozinho lá no joinha, o que isso faz? Isso ajuda a divulgar todos os inscritos, porque o robozinho do Google lá comenta, ó, o pessoal está gostando disso aqui, vamos colocar mais. E quem é que nos pediu isso e que deixou bem claro que a maior caridade que se possa fazer da doutrina espírita é quem, Nécio? É a sua divulgação. Nosso irmão Emmanuel foi enfático nisso. Então tudo que a gente puder fazer para divulgação é interessante. Inclusive uma coisa interessante, possível, às vezes você tem um tempinho, coloca uma das palestras lá, não precisa ser só da fraternidade de irmão Miramês, não, pode colocar qualquer outra palestra. Você está ali, né? Está ali parado, dando um tempo. Aparece ali no computador, na televisão, né? A maioria de nós hoje já temos a televisão com o YouTube. Então coloca lá. Às vezes você está fazendo outra coisa, mas na casa nós não vivemos sozinhos. Nós não vivemos sozinhos na casa. Temos até estranhos na casa. Que a gente imagina que é estranhos, né? Mas não são. São irmãos nossos que estão junto da gente porque a gente tem alguma coisa que pode passar para eles. E eles têm alguma coisa que pode passar para a gente. A lei é muito fiel à inteligência suprema do universo. Então, é isso aí. Esse pedido
Nosso pedido, nosso convite sempre da biblioteca, isso aqui não falha. Nós temos uma universidade livre aqui, nós temos uma universidade de conhecimentos que à nossa disposição, né? É preciso estudar, é preciso estudar, é preciso estudar, né? Disciplina, disciplina, disciplina. Nosso irmão nos deixou estudar, 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 é uma razão da nossa disciplina. Precisamos disso mesmo. Nosso crescimento é gradual, é o meu tropeço de hoje que vai fazer eu ter mais equilíbrio amanhã. Então, nunca ficar vangloriando da culpa. A gente erra sim, e ainda vamos tropeçar, mas não esqueça que cada tropeço é um motivo a mais para levantar, e cada vez mais rápido, cada vez mais equilibrado, né? São exercícios diários da nossa vida. O mais é agradecer agora, né, gente? Só agradecer, porque é muita bênção que nós estamos percebendo. O fato de estarmos aqui hoje já é uma bênção imensa. O fato de levar esse ensinamento que vai repercutir no nosso ser, na nossa amizade, nos nossos conhecimentos, nos nossos familiares, tudo isso é só agradecimento que a gente precisa fazer. Vamos fazer a prece de agradecer o irmão Miramês, a equipe, Jesus e Nossa Mãe Santíssima. E logo após o passe estará disponível todo aquele que sentiu a necessidade, tenha vontade. E outro, um pedido que eu lembrei aqui, nós estamos precisando de mais passistas. Aliás, a casa toda precisa de mãos e corações, né? Tem dia aí que tem pouco passista para muita gente. Então, quem disponibilizar do desejo pode participar, pode se propor aqui a um curso, a uma preparação. O passe é o desejo de transmitir amor. A energia já está na gente. Quando você vai para a cabine, a espiritualidade faz com que você se torne um canal. Então, ele não é tão complicado como muita gente coloca na mente. É o desejo de transmitir amor. Então, é só isso. No mais, agradeçamos a nossa Mãe Santíssima, Jesus, a espiritualidade dessa casa. Ave Maria, cheia sois de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogue a Deus por nós os pecadores, agora e na hora de nossa passagem, que assim seja. Um bom dia, uma boa semana, muita paz, muito amor no coração e uma caminhada firme para todo mundo.